Sejam bem-vindos ao tutorial de demonstração das funcionalidades do aplicativo PPCI Fácil. Vamos acessar a página de acesso ao sistema. A gente já tem uma empresa cadastrada, chamada Empresa X. Aqui já estamos no sistema. O que a gente tem aqui? Temos o menu do sistema, informando também que esse sistema ele pode ser utilizado em smartphones. E esse menu aqui ele tem o quê? Tem as configurações do sistema. Essas configurações aqui, temos configurações de quantidade, temos configurações de observações de orçamento e temos também configurações de custos, preços de custo e configurações de preços de itens de serviços e produtos de segurança contra incêndio. No caso, somente itens básicos, extintores, iluminação, sinalização, serviços de instalação desses itens. E a gente vai entender um pouco melhor das configurações fazendo uma demonstração de uso do sistema. Atentem para essa configuração aqui inicial, por exemplo. Aqui a gente tem nessa coluna aqui os valores padrão do sistema e na outra coluna nós temos os valores da empresa, da sua empresa, certo? No caso, essa empresa que está cadastrada aqui, que é a empresa X, aqui estão os dados da empresa, não é, com a sua logomarca, então ela vai ter essas configurações. Como a gente está no Rio Grande do Sul, a nossa configuração para orçamentos de projeto e execução vai ser até a área de 750 metros quadrados. Por que essa configuração? Quando a gente usar o sistema, a gente vai entender. Mas antecipando, significa que o sistema ele vai dar um orçamento já de projeto com execução dos itens, porque a gente está tratando de um projeto simplificado, PPCI simplificado. Não é? Como tem outros estados, e esse sistema também é para ser usado em outros estados, que tem, por exemplo, o simplificado com área de 1.500 metros quadrados, então a gente tinha essa configuração marcada aqui. Ou pode botar também a configuração que desejar, certo? Então, vamos fazer um teste aqui. Aqui nós temos o link para gerar o orçamento. Você copia o link e manda para o seu cliente. E ele preenche os dados, e com o preenchimento dos dados você pode já praticamente ter o orçamento dele pronto dentro do seu sistema. Vamos fazer um exemplo aqui. Ou você pode preencher também para ele os dados. Então aqui o cliente é João da Silva. Telefone, tudo 9. WhatsApp não é obrigatório, nem e-mail. Aqui, rua. Vou colocar o nome de uma rua inventada aqui. Rua Street. 2000. Estado, RS, Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre. Porto Alegre. Avançando, área. Agora aqui, ó, se a área é até 750 metros quadrados, como a gente configurou lá, o sistema vai nos dar um orçamento de projeto e execução. Se essa área for ultrapassada, o que o sistema vai fazer? Ele vai entender que se trata de um PPCI completo. Então, ele vai dar o orçamento de PPCI. Mas vamos fazer de projeto e execução, certo? Então, digamos, área de 600 metros quadrados, número de pavimentos. 2 pavimentos, tipo de solicitação. Eu quero licenciamento perante os bombeiros, ou seja, o primeiro licenciamento. Tipo de imóvel, residencial, fitas, vamos colocar comercial. Fitas antiderrapante, desejo instalar. Ok? Enviadas as informações para onde? Para a empresa X, então já estão aqui. Então aqui em orçamentos já temos aqui os dados cadastrados, aqui já temos o valor sugerido do orçamento, de acordo com as configurações que você fez no seu sistema. Quando a gente clica aqui em editar, a gente tem todos os dados do sistema, do orçamento que foi solicitado. E tudo aqui é possível de ser alterado, de ser editado. Por exemplo, eu tenho aqui itens de custo, tá? De acordo com as configurações do meu sistema, por exemplo, ele calculou aqui até o custo de alimentação para serviços de projeto e execução, e também a quantidade de alimentação. Não é porque aqui, por exemplo, está pensando em pelo menos 3 idas ao local, uma para reconhecimento do local, outra para fazer o serviço e outra para o curso de brigadistas de incêndio, por exemplo. E aí nós teremos que 2 pessoas fazendo esse serviço. Ao custo de R$50 cada uma, temos o valor de custo de R$300. Isso aqui é algo configurável, viu, pessoal? Pode ser que na sua empresa vá uma pessoa só, o número de idas seja diferente, enfim. E tudo que vai sendo configurado. Aqui a gente entrando nesse item, posso alterar aqui a quantidade, posso alterar o valor unitário e isso vai me mudar o meu valor total. Certo? Retornando aqui. Então, eu tenho tudo aqui. Aí eu tenho o extintor de incêndio, por exemplo, 4 kg, 2A20BC já instalado, já com preço da mão de obra. O preço da mão de obra é configurável aqui nas configurações, assim como o valor do extintor. O sistema já me disse, de acordo com as configurações, que para esse local vou precisar de pelo menos 4 extintores. Aqui as minhas configurações de preço. E se eu precisar mudar alguma coisa, não tem problema. Eu venho aqui e edito. Eu posso também, tá? Então, explicar essa parte, eu posso acrescentar itens manuais, certo? Se faltou algum item, eu posso vir aqui e posso acrescentar esse item aqui. Eu vou colocar o nome do item. Vamos botar aqui, novo item. Por exemplo. Aqui ele vai me perguntar se esse item é de custo ou não. Por que ele precisa me perguntar isso aqui? Porque eu posso escolher depois na hora de gerar o orçamento se eu quero que apareçam os itens de custo ou não. Quantidade. 1. Digamos que esse item vale R$100. Tá?
Ele tem algum preço de custo para mim? Se tiver, digamos que por esse item eu paguei R$ 80, tá? Qual é a importância disso aqui? Porque o programa também tem uma planilha que vai me dizer qual é o meu lucro, então eu preciso dizer quanto isso saiu para mim. E o valor do imposto, tá? No caso, digamos que seja esse item seja um produto, então o imposto nesse caso seria de 3%. Exibir no orçamento, aqui eu posso colocar sim ou não, tá? Salvar. Então já vai aparecer aqui para mim, ó, tá aqui, cadastrar novo item. Aqui eu tenho as observações do orçamento. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu posso editar, eu posso apagar essas observações, certo? Esse aqui seria o caso desse primeiro tipo de orçamento. Mas eu posso ter também um orçamento, posso ter aqui um outro tipo de orçamento também. Vamos fazer um outro tipo de orçamento. Vamos lá, João da Silva novamente. Mesma rua. S, Porto Alegre. Agora eu quero que seja um orçamento para 1.000 metros quadrados, sendo que a nossa configuração lá, não é? As nossas configurações, ó, é 750. O que vai acontecer? Então o nosso sistema vai dar um orçamento, são 2 andares, licenciamento perante os bombeiros, comercial, não é? Tanto faz o que se eu disser que eu quero ou não fitas antiderrapantes. Por quê? Porque como a área aqui agora é 1.000 metros quadrados e a configuração para projeto e execução é até 750, então ele vai me dar um orçamento de PPC completo. Ó, enviar dados. Aí lá no meu sistema, orçamentos, aqui ó, já tem o segundo. Ó. Seria, então, esse PPCI dessa área, de acordo com as configurações que eu tenho cadastradas, seria de mais ou menos 2.400. É só um exemplo, tá, pessoal? Isso aí depende muito, já com seus preços de custo e tudo mais. E agora vamos à terceira situação. Agora eu quero o quê? Uma renovação de alvará. Então vamos lá no João da Silva novamente, tudo 9. Aqui, endereço, RS, Porto Alegre. Agora tanto faz a área, tá? Vamos botar 1.000 metros quadrados aqui. Vamos botar mais, vamos botar 3.000 metros quadrados, só para não ficar muito estranho esse orçamento. Área, botar 3 pavimentos. Tipo de solicitação. Agora eu quero uma renovação de licença existente, certo? Agora, tipo de imóvel comercial, fita antiderrapante. Agora, tanto faz o que eu colocar, porque ele não vai considerar isso aqui, tá? Mas é uma obrigação, é uma coisa que o orçamento pede de qualquer forma, tá? E aí ele vai fazer a solicitação. Dados enviados, já está lá. Agora, vamos ver aqui o orçamento como ficou. Vamos lá em orçamentos, ó. Para esse serviço, ele cobrou 5.500. Por que ele cobrou isso aí? Porque ele calculou, de acordo com o preço que eu configurei, para fazer uma vistoria técnica do local e dizer o que eu tenho, o que o local precisa em termos de adequação para receber o alvará, o sistema já vai dar um valor. Por que o sistema funciona assim? Porque sabemos que muitas vezes o cliente, ele pede, aqui está a descrição, pessoal, olha só, dos serviços que são realizados. O cliente, ele pede o orçamento, aí a empresa vai lá, faz uma verificação dos extintores que precisam ser recarregados, das mangueiras que precisam de teste hidrostático, se o sistema de hidrantes está funcionando ou não. Várias coisas a empresa faz e aí a empresa acaba não sendo contratada e ainda o seu orçamento é usado como base para fazer orçamentos para outros. E, então, com essa lógica aqui, a empresa que está apresentando o orçamento, ela sequer vai precisar se deslocar. Ela só vai se deslocar, em tese, ser contratada. E a ideia do sistema é esse para todos os tipos de orçamento. Eu sei que pode ser que muitas vezes a pessoa que é responsável pela empresa pense: ah, mas se eu fizer isso aí eu vou perder cliente. Isso não é verdade. Pelo menos uma visita inicial você vai poder economizar, que é a experiência que nós temos tido no teste desse sistema. Porque quando você dá um preço inicial e esse orçamento ele é protegido pelas observações de orçamento, então não tem problema de dar um valor prévio para o cliente. Por exemplo, nas observações desse primeiro orçamento aqui, que a gente apresentou uma série de itens, não é? O que diz ali? Ó? O presente orçamento foi elaborado com base nas informações fornecidas sobre as edificações e em critérios técnicos de dimensionamento. A eventual necessidade de adequação, itens adicionais ou outras medidas de segurança contra incêndio será identificada e informada após a vistoria técnica do local. Caso o presente orçamento contemple fixação de luminárias de emergência, não está incluído o serviço de eletricista. Obviamente, não é? Questão das taxas dos bombeiros, o presente orçamento contempla exclusivamente os produtos e serviços relacionados. Caso a vistoria técnica identifique a necessidade de itens, serviços ou medidas de segurança adicionais, estes serão previamente apresentados ao contratante e, mediante sua aprovação, poderão ser objeto de orçamento complementar. A vistoria técnica do local integra o serviço de assessoria técnica, e o seu custo já está contemplado no presente orçamento. Então, existe a segurança jurídica para que esse orçamento não seja considerado como algo totalmente fechado, porque na hora de ir lá no local conhecer, daqui a pouco, o local apresenta características que precisam de um PPCI completo, por exemplo. Aí, nesse caso, esse orçamento vai ter que ser aditado. E a segurança para que isso possa ser feito sem que comprometa a empresa estão nas observações do orçamento, certo? Dito isso, o que mais nós temos aqui? Nós temos a memória de cálculo do orçamento. Se você preferir para dar um orçamento sempre ir ao local, a escolha é sua, não tem problema, ok?
porque o sistema ele é útil de qualquer forma, porque ele vai ajudar você a fazer o seu orçamento e vai ajudar você a padronizar o seu trabalho. Então aqui a gente tem, por exemplo, todo o cálculo que o sistema faz para dizer, por exemplo, quanto eu vou obter de lucro nesse orçamento, certo? Quanto que eu vou pagar de impostos, o meu total de custos, o total da venda e quantos por cento que eu vou ter de lucro nesse orçamento. Eu posso imprimir isso aqui, tá? E, por fim, eu posso imprimir meu orçamento. Eu posso escolher mostrar os valores unitários ou não, certo? Se eu não quiser mostrar, eu desmarco aqui. Itens de custo a gente não mostra, né? Então já fica desmarcado. Total por item, se quiser, pode mostrar, tá? Se quiser fazer um orçamento bem, sem mostrar muita coisa para o cliente, até para ele não usar o seu orçamento para ficar fazendo sondagem, só deixar marcadas os principais itens, o único item que precisa ali, que é o deixar só as quantidades. Aqui eu tenho as quantidades, tem o valor total do orçamento e as observações do orçamento. Tá? Se eu quiser dar mais transparência e mostrar, deixar ele ver mais coisas, ver todo o orçamento, não tem problema, marco tudo e o sistema vai mostrar aqui. Então, essa é a ideia do sistema. Ele faz cálculos automáticos de preços, quantidades e custos para orçamentos com itens básicos. Ele faz orçamento de PPCI e orçamento de renovação de alvará. E a ideia do sistema é permitir que você faça tudo isso sem ter que se deslocar ou deslocar menos vezes. Isso é extremamente importante e válido, especialmente no contexto que estamos vivendo de altos custos dos combustíveis. Não é? Então, seria essa a demonstração. Espero que tenham gostado do sistema. E se gostaram, estamos à disposição para receber a sua solicitação de fazer o teste do sistema conosco. Um grande abraço e até mais.